Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, como prometido e explicado no vídeo anterior, esse vídeo de agora vai ser totalmente dedicado a uma grande brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que vai servir para a gente refletir sobre algumas coisas, sobre a questão da linguagem, da abstração, né, de que modo que isso pode contribuir de alguma maneira para a resolução de coisas. Muito bem, então a gente vai brincar com a fórmula do mal. Eu trouxe aqui a aula tal como eu dava no ensino médio, lá no final do terceiro ano do ensino médio, que era uma grande brincadeira, tá? Então eu vou apresentar como se estivesse no ensino médio, beleza? Claro, de uma maneira bem, não tem como reproduzir uma aula presencial numa videoaula, mas a gente vai fazer o possível, ok? Então, fórmula do mal para a resolução de problemas. A pergunta que está por trás da aula de hoje, então, é: como resolver todos os problemas da física e da química sem ler e sem pensar, somente usando a fórmula do mal? Muito bem. Então, primeira perguntinha que não quer calar é: o que é a fórmula do mal? É uma técnica de resolução de exercícios de física e química. Qual a abrangência da fórmula do mal? Pode ser utilizada para resolver todos, entre aspas, os exercícios de física e química que utilizam apenas uma fórmula. E o melhor, não precisa nem saber ler, tá? Então, essa técnica é aplicável a problemas da física e da química que usam mais de uma fórmula, uma dentro da outra e tudo mais. Sim, você pode utilizar esse conceito, mas você precisa pensar um pouquinho, né? Sem saber ler e escrever, é só para problemas de uma fórmula, tá? Qual é o pré-requisito que o aluno deve ter para resolver exercícios de física e química pela fórmula do mal? O aluno pode até mesmo ser analfabeto, certo? Então, quanto menos pensar, melhor. Essa é uma técnica que é interessante que não se pense. Se você pensar, você erra, tá? Qual é o possível resultado da fórmula do mal nos vestibulares, né? Lembrando que eu aplicava essa aulinha lá no terceiro ano, no final do terceiro ano do ensino médio. Provavelmente, né, ela não vai resolver todos os seus problemas, questões teóricas ela não te ajuda em nada, mas provavelmente ela te ajuda em pelo menos uma ou duas questões em que você não sabe a fórmula e não sabe resolver, né? Então, não queira achar que essa fórmula resolve tudo, né? Porque não faz. O que está por trás da fórmula do mal? O que está por trás desta fórmula poderosa? Primeiro, magia negra. Pai Ambrósio soprando em seu ouvido, letra B. Letra C, Chico Xavier lhe fazendo uma revelação. Letra D, sua namorada rezando por você na encruzilhada. Ou letra E, segredo. Então vamos lá, vamos ver a fórmula do mal sendo aplicada. Então vamos pegar problemas dos mais diversos tipos e das mais diversas áreas da física, tá? Então tá lá, primeiro exemplo: um motor refrigerado a água de densidade 1 grama por centímetro cúbico e calor específico 1 caloria por grama por grau Celsius, circula o líquido à razão de 100 centímetros cúbicos por segundo. Essa água sofre uma variação de temperatura de 35 graus Celsius. O fluxo médio de calor do motor para a água e aí é muito legal, né? Porque ele coloca esse motorzinho aqui que ajuda muito na resolução, como vocês podem perceber, né? Essa ilustração ajuda bastante na resolução do problema, né? Então a gente leu mais por desencargo de consciência, né? Na verdade é só por desencargo, porque eu não preciso ler. Vamos fazer uma mágica, ó. Então esqueça,
somos analfabetos, certo? Então, como é que eu resolvo o problema sem olhar o português, sem entender o fenômeno, só usando a linguagem? Então, ó, anotem esses números com as suas respectivas unidades de medida. Podem anotar aí no papelzinho. O tio espera, certo? E observe a unidade de medida de resposta. Ok? Tá. Agora vamos para o papelzinho e vamos fazer a mágica. Olha lá. É uma grande brincadeira tudo isso. Ó, percebam que para você ficar craque nessa brincadeira, depois do quarto ou quinto problema que eu resolver de maneiras diferentes, você vai ficar craque, tá? Então aí depois do quinto você pode fazer sozinho, beleza? Então vamos lá, problema 1. Gente, não precisa ler o problema, não precisa entender. Você só precisa usar a linguagem a teu favor. Então, olha lá. Qual que é a resposta do problema? Não sei. Então, se eu não sei, eu vou chamar ela de X. Ok? X. Qual que é a unidade de medida da resposta? Caloria por segundo. Certo? Portanto, gente, não me importa mais nada nessa vida. O que importa quando eu estou olhando para esse problema é que a resposta deve ser dada em calorias por segundo, certo? Então eu devo ordenar os números de modo a que eles fiquem a caloria, né? Que fique a caloria em cima e o segundo embaixo. Então quando eu olho para aqueles números, você vai ver que tem lá, ó, 100 gramas por centímetro cúbico, 1 caloria por grama por grau Celsius, 100 centímetros cúbicos por segundo e 35 graus Celsius. Então, eu posso colocar 1 caloria por grama vezes grau Celsius como o primeiro número da fórmula, né? Ó, e eu coloquei ele aqui, ó, de modo que a caloria fique no lugar onde ela deveria estar, ou seja, em cima, certo? Só que aí, olha, eu resolvi um problema e ganhei outros dois. Por que ganhei outros dois? Porque eu preciso ter segundo embaixo e eu botei a grama e o grau Celsius embaixo, porque ele veio junto com a unidade, né? Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu preciso colocar um segundo número aqui na minha fórmula, multiplicando, né? De modo a cortar a grama e cortar o grau Celsius, né? Então, daqueles números que você anotou aí, qual é o número que tem grama? É o 1 grama por centímetro cúbico. Então, eu venho e coloco aqui, ó, 1 grama por centímetro cúbico aqui em cima. Por que eu coloco aqui em cima? De modo a cortar a unidade grama com grama, né? Então eu resolvi esse problema e ganhei outro, né? Ganhei outro, porque o centímetro cúbico não sai na resposta, né? Não tem problema. Acredita que você vai se dar bem. Acredita em Papai do Céu. Esse problema né? Resolver dessa forma é justamente isso. Acreditar que vai dar certo. Então vamos lá. Eu tenho dois problemas. Ó, eu preciso tirar o grau Celsius daqui e o centímetro cúbico daqui. Como é que eu faço? Vamos pensar no grau Celsius. Que número que tem aí desses que você anotou que tem grau Celsius? O 35, né? Então eu venho e multiplico aqui, ó, por 35 graus Celsius, de modo que essa unidade de medida seja cortada por essa, né? Então, ó, já resolvi esse problema, beleza? E aí, agora é muito interessante pelo seguinte, eu preciso tirar esse camarada daqui e eu preciso colocar o segundo lá no final, né? Qual que é o número que você tem aí que tem centímetros cúbicos? O 100, né? Então, se eu colocar aqui, ó, multiplicar por 100 centímetros cúbicos
por segundo, olha que legal, gente. O centímetro cúbico daqui corta com o centímetro cúbico daqui, e eu fico com qual unidade de medida, gente? No final das contas, caloria em cima e segundo embaixo. Ó, estamos mexendo só com a abstração, só com a linguagem, né? A linguagem, né? As unidades de medida, elas têm uma lógica toda própria, né? Um modo de operar todo próprio, que vem lá da aritmética, né? Mas tudo bem, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, tá? Mas aí fica muito legal, né, gente? Porque aí é só multiplicar os números, as unidades se autocortam e o x dá o que, gente? 3.500 calorias por segundo. A resposta sai, gente. Sai sozinha, só usando a linguagem, só usando as unidades de medida, sem pensar, sem ler. A gente leu por brincadeira. Ó, veja que o tio está dando um primeiro exemplo, né? Que é só para... E ele é bem simples, a gente vai complicando isso, tá? Ele é muito simples de modo a você entender como é que é a operação das unidades, ok? Vamos para um segundo exemplo? Ó, depois do quinto você vai estar apto a fazer sozinho. Então, até o quinto exemplo você faz com o tio. Você deixa só o tio fazer. Depois você tenta fazer sozinho. Certo? Só para você entender a lógica. Você acha que entendeu, mas ainda não entendeu. Vamos devagar. Então, vamos lá para o exercício 2. Olha lá. Esse aí foi o exercício 1, né? Ó, então, você caiu esse problema no vestibular, você não lembra a fórmula. Claro que você não lembra a fórmula. A fórmula dele aqui, ó. A fórmula é essa. Certo? Você não lembra a fórmula, você não lembra o método de resolução. Faz do jeito que o tio está falando, usando só a unidade de medida. Ó. Então a fórmula é essa daqui, ó. E a resposta certa é a letra E. Vamos para o exemplo 2, ó. Também um exemplo simplesinho, tá? E que vai... Ó, olha lá, ó. Então vem com o tio. Em um lago, eu só vou ler por desencargo, depois eu já vou apagar o português. Em um lago, o vento produz ondas periódicas que se propagam com a velocidade de 2 metros por segundo. O comprimento da onda é 10 metros. Determine o período de oscilação do barco. E aí ele coloca de novo uma figurinha maravilhosa que ajuda bastante na resolução do problema, né? Esse tipo de figura conforta o meu espírito. Eu me sinto muito melhor quando eu olho para essa figura. Parece que toda a resposta aparece quando eu olho para ela, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos apagar o português e não vamos entender o fenômeno. Vamos usar apenas a abstração. Ó, se atentem aqui, gente. Qual que é a unidade de resposta? Segundo. Olha lá, ó. O comprimento determine o período de oscilação do barco, certo? O período. Qual que é o tempo de oscilação, certo? Muito bem. Ó, não estamos resolvendo. A ideia aqui não é entender, é usar a abstração para a resolução de problemas. Usar apenas a linguagem das unidades, certo? Então vamos lá. Exemplo 2. Ó, o tio já apagou lá o português. Ó, qual que é a resposta da questão 2? Não sei, eu só sei que é x, né? E esse x tem que ser dado em segundos, certo? Muito bem. Então, qual que é a resposta da minha brincadeira? Olha, se você reparar bem, você tem o 10 metros e você tem o 2 metros por segundo, né? Vixe, professor. Essa unidade, o segundo, está embaixo. E aí? Não está em cima. Como é que eu faço? Então, aí você olha para uma propriedade lá da aritmética, né? Como é que você resolve essa continha aqui, ó? 20 dividido por meio. Né? Ó, isso aqui não é igual a isso aqui, ó. Eu faço assim, ó. 20 dividido por 1 dividido por meio. Por meio. Não é assim que a gente resolve? Muito bem, aí
Ó, 20 dividido por meio é o mesmo que isso aqui, né? Ó, 20 dividido por 1 dividido por meio. E aí, você aprendeu lá na matemática, eu não vou ficar deduzindo isso agora, porque senão a gente avança muito no vídeo, mas você aprendeu que quando eu tenho esse tipo de conta, é o mesmo que eu tenho 20 dividido por 1, vezes, troca o sinal, né? Vezes 2 sobre 1. Então, eu jogo esse 2 lá para cima, né? Ó, eu jogo, inverte o sinal, inverte a base aqui, né? Inverte os números aqui da segunda, né? Então, que propriedade é essa, gente? O que isso aqui está dizendo para a gente? Ó, está dizendo que quem está embaixo de quem está embaixo, na verdade está em cima, né? Então, essa propriedade que existe dentro da aritmética com os números, essa lógica também existe nas unidades de medida, né? Então, uma maneira de pegar quem está embaixo e colocar em cima é pegar esse número todo e jogar em baixo, ó. Coloca aqui, ó, 2 metros por segundo, porque na verdade quem está embaixo de quem está embaixo vai ficar em cima, certo? E aí, curiosamente, olha só, o outro número, que é 10 metros, eu coloco em cima. Olha lá, ó, esse metro corta esse metro, o segundo fica embaixo de quem está embaixo, portanto ele está em cima. Então, o resultado dessa conta tem que ser dado em segundo, e o segundo deve estar em cima. Portanto, 10 dividido por 2, 5 segundos. Olha lá que legal, gente. Estão entendendo a lógica? Então, devagarinho a gente vai mexendo. Ó, é pura abstração, gente. A gente está usando a linguagem para resolver o problema. Não estamos apagando o enunciado. O tio está lendo só para brincar, né? Então, olha lá, a resposta certa é 5 segundos. Ó, perceba que a gente não está entendendo o fenômeno, não precisa entender o fenômeno, é só usar a linguagem. Olha lá, a fórmula que está por trás é essa, alternativa C. Vamos para um terceiro problema. Ó, esse aqui já é mais danadinho, ó, por isso que a gente vai aumentando a complexidade, tá? Devagarinho, você só vai entender plenamente como é que usa a linguagem à medida que a gente vai aumentando a complexidade dos exercícios. Então tá lá, uma corda de nylon de densidade linear 0,1 kg por metro está tracionada por uma força de 160 km por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade de uma onda mecânica transversal, eu nem sei o que é transversal, que pode ser produzida nesta corda. E aí ele também, novamente, aqui coloca um desenho maravilhoso que me ajuda muito na interpretação do problema, né? Ajuda demais calcular a velocidade dessa onda mecânica transversal. Muito bem. Então, apaga o problema. Vamos trabalhar sem ler. Só que aqui tem um probleminha, né? Ó, como não é exercício de múltipla escolha, não tem as unidades de medida, eu tenho que saber ler pelo menos um pouquinho, né? Então, eu tenho que ler pelo menos a pergunta para saber o que ele está perguntando, para saber o que ele está querendo de mim. Então, calcule a velocidade, certo? A velocidade, a gente sabe que no sistema internacional é metro por segundo. Então, a minha resposta deve ser dada em metros por segundo, ok? Então, a gente vem e anota os números. Ó. Então, vamos lá para o papelzinho. Os números que a gente tem é 0,1 e 160. Ó, percebam que é pura abstração, gente. A gente não precisa entender o fenômeno. Eu não estou me dando ao trabalho de entender, certo? Eu não estou dizendo que isso é bom não, tá? Esse aqui é o exercício 3, né? Eu acho que isso tem sua utilidade. Vocês já sabem o que a gente está usando? O que a gente está fazendo aqui? Está brincando de análise dimensional, né? Não é magia negra.
né? Então, vamos anotar os números aqui, ó, 0,1 quilo por metro, e o outro é 160 quilos metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Qual que é a resposta do meu problema? Não importa o entendimento dele. Qual que é a resposta? A resposta é x. O x deve ser dado em metros por segundo. Mais nada importa. Então, eu tenho que mexer com esses números de modo a, no final, dar metro por segundo. É isso que a gente tem para hoje, gente. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ver, quem é que tem metro que está em cima para facilitar a nossa vida? Este camarada aqui, ó. Então é ele que eu coloco primeiro. Então vai ficar 160 quilos vezes metro por segundo ao quadrado. Certo? Muito bem. Então, gente, agora a gente tem que olhar para outro número, né? Ó, eu vou colocar esse 0,1 quilos aonde? Em cima ou embaixo do 160? Se eu colocar em cima do 160, o quilo vai multiplicar por quilo e vai ficar quilo ao quadrado, né? Então eu preciso eliminar o quilo da minha fórmula. Então, obrigatoriamente, estão entendendo a lógica, gente? Obrigatoriamente eu puxo um traço aqui, né? Ó, se quiser, vamos fazer de outra cor, né? Eu puxo um traço aqui, aí eu coloco 0,1 quilo por metro. Ó, que legal. Aí esse quilo cortou esse quilo. Ó, esse camarada está embaixo de quem está embaixo. Portanto, ele está em cima. Ok? Então, vamos lá. Como é que ficou aqui, ó? X é igual. Vamos rearranjar aqui essa fórmula aqui, ó. Vamos deslocar. Como é que ficou a unidade de medida? Esse camarada está embaixo de quem está embaixo, portanto ele está em cima. Portanto, a unidade de medida ficou metro quadrado por segundo ao quadrado. Você cortou o quilo, mas ficou com metro quadrado, segundo quadrado, e você precisa chegar no metro por segundo, né? Então, o que está acontecendo aqui, meus amores? Ó, sem pensar, né? Ó, como os números me permitiram chegar na unidade metro quadrado por segundo ao quadrado e a unidade que eu preciso é metro por segundo, muito provavelmente esse fenômeno é um fenômeno que tem por detrás, é um fenômeno natural que tem por detrás uma raiz quadrada. E esta raiz quadrada vai ser aplicada aos números e às unidades de medida, né? Ó, eu não estou pensando, gente, eu só estou partindo da minha linguagem que eu tenho, né, das minhas unidades e tentando chegar no que eu preciso chegar, né? Tem uma lógica própria, né? Então, vai ficar assim, ó, 160 dividido por 0,1, eu vou aplicar a raiz quadrada em tudo que está aqui, né? Então, resolvendo a conta, vai ficar 160 dividido por 0,1 dá 1.600. Opa, 1.600. Metro quadrado por segundo ao quadrado, raiz quadrada, que a gente tem que tirar. X é igual a 40 metros por segundo. Tudo bem, gente? Olha lá, ó. E aí, quando a gente vai olhar lá para a formulazinha que orienta o fenômeno, ó, a fórmula é essa daqui, ó, tem uma raiz quadrada. Ó, você não precisa decorar a fórmula, né? Você está usando só a linguagem para resolver. E a resposta é essa daqui. Beleza? Vamos lá para o exemplo 4. Vixaman, Academia Militar das Agulhas Negras. Normalmente o problema é do mal. Mas vamos lá, para a gente ver a brincadeira. Tá lá, ó.
uma carga de 3 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs e de massa 2 vezes 10 elevado a menos 22 kg tem velocidade de 6 vezes 10 elevado a quinta metro por segundo. Se a carga penetrar perpendicularmente em um campo magnético uniforme de densidade de fluxo 10 ao quadrado, quilo segundo a menos 1 por coulomb, o raio da trajetória da partícula valerá, e aí novamente esse desenho que elucida o nosso espírito, né? Que traz sabedoria para a gente, né? Você olha para o desenho, eu me sinto muito melhor, né? Eu não sei nem o que é, eu não consigo entender nem como que a carga pode penetrar perpendicularmente. O que é uma penetração perpendicular? Jesus, em um campo magnético uniforme, né? Mas a gente pode usar a brincadeira, né, a fórmula do mal, para resolver problemas assim, né, desse tipo. E aí, gente, é muito legal, né, a gente perceber como é que funciona. E aqui cabe uma reflexão, né? Quando você olha para cá, ó, 10 ao quadrado, quilo por segundo por coulomb, né? Gente, o que é isso, né? Aqui cabe uma reflexão muito interessante antes da gente continuar o exemplo, né? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso. À medida que a gente vai inserindo mais componentes na minha unidade de medida, vocês já perceberam isso? Que à medida que a gente vai inserindo mais componentes na unidade de medida, ela vai ficando cada vez mais abstrata, ou seja, ela vai se descolando do que é intuitivo, do que é concreto, sabe? E ela vai perdendo, e a gente precisa compreender isso, né? Vou dar um exemplo. Ó, quando a gente está trabalhando num problema da física, e aí sai lá a resposta, 1 metro, né? 1 m. Essa é a resposta do exercício. 1 metro é uma coisa muito intuitiva, muito concreta, né? É um pedaço de pau que tem lá um determinado tamanho. Eu consigo entender essa unidade, né? Ou então a unidade, eu estou lá resolvendo um problema da física e a resposta sai assim, 2 segundos, né? A unidade de medida segundo é muito concreta, é muito intuitivo. Segundo é isso aqui, ó. 1, 2, né? 2 segundos é isso aqui, ó. 1, 2. Você consegue entender, é intuitivo, faz parte do nosso cotidiano. Agora, ó, à medida que a gente vai inserindo mais componentes na minha unidade de medida, ó, então eu tenho aqui, ó, metros por segundo, certo? Ó, ainda é concreto e intuitivo, mas eu já tenho 2 componentes na minha unidade, né? Ó, o que é 1 metro por segundo? Significa que eu percorri a distância de 1 metro no tempo de 1 segundo. O que é 2 metros por segundo? Significa que eu percorri a distância de 2 metros em 1 segundo. Né? Então ainda continua intuitiva, mas já tem 2 componentes. Agora, você vai lá para a constante dos gases, R, tá? Tem várias constantes em várias unidades de medidas diferentes, né? Uma delas é essa daqui, ó. Olha lá, 0,082 atm por vezes litros dividido por mol vezes Kelvin, né? Que coisa é essa? Percebe que se descolou da realidade? Ó, metro por segundo, a gente consegue compreender, é intuitivo. Ó, aqui eu inseri 4 componentes na minha unidade de medida. Agora, o que é atm vezes litros dividido por mol vezes Kelvin? Percebe? Ó, se descolou completamente do intuitivo, do concreto. A gente precisa entender essas coisas. Então,
À medida que a ciência vai avançando, ela vai aumentando em complexidade, ela vai ficando cada vez mais abstrata e vai aparecendo bichos estranhos. Depois, um outro dia, a gente comenta sobre isso. Tem como deduzir essas coisas, enfim, né? Mas, e tentar tornar isso um pouco mais concreto, um pouco mais... Percebe que se descola da realidade, se descola do intuitivo, à medida que eu vou inserindo na minha unidade de medida mais componentes, vai ficando mais complexo de entender, né? Então, usando aí a linguagem para resolver o problema é muito interessante, tá? Gente, olha lá, foi só uma reflexão, nós vamos resolver o probleminha da AMAN, mas não vai dar tempo de resolver agora, ó, porque o meu vídeo ele vira abóbora em 32 minutos, né? Tá dando 31. Eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo a gente começa desse slide, tá? A gente resolve o problema da mão. E aí do quinto em diante você faz sozinho, beleza? Então beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.